O INAC é uma instituição que exerce a advocacia. E como é que o INAC trabalha? Trabalha em rede, com os mais variados departamentos ministeriais. Há um problema da criança, nós vamos a quem de direito e dizemos que a situação da criança não é a melhor. Este é o papel do INAC. Mas quando o INAC é solicitado, eu vou dizer quais são os mais problemas candentes que o INAC enfrenta, ou resolve, quando até o jovem a seguir, o Adilson, falou do Adilson Salvador, de que não há paz de abandono. Eu convidaria o senhor a ir agora ao INAC comigo. Eu faço atendimento de crianças todos os dias, porque até estou no Departamento de Proteção e Promoção dos Direitos da Criança. Faço atendimento de mães diariamente que vêm de qualquer ponto da cidade de Luanda, porque estamos na estrutura central. E a estrutura central dela, pelas políticas, e acho que aqui também falhou por parte da organização, convidarem as estruturas provinciais. Se bem que é um fórum nacional, mas existem estruturas a nível da província de Luanda que deveriam cá estar. Dizer que a maior parte dos casos que vão ao INAC, e eu convido a qualquer dia a ir ao INAC, o senhor vai ver quantas crianças são abandonadas. Quer no Zango, quer em Viana, também no Zango. Está aí no Cacoaco, em qualquer sítio. O pai negocia dar o nome a uma criança. Que o pai não quer prestar alimentos à criança, prefere deixar de trabalhar do que dar de comer a este filho. Não importa qualquer pai, que o tipo de pai, mas existem. Eu falo isso com propriedade e com números. De pais que violam sexualmente os seus filhos. Existem. Porque há meninas com filhos dos próprios pais. E eu tenho esses dados. Todos os dias. Não é só um caso. Há uma mãe que veio do Zango que o pai violava as 3 meninas em casa. É o pai, é o progenitor. Onde é que essa criança que está à espera de um abrigo se vai refugiar? Que carinho, quem vai dar esse carinho? Quando é o próprio pai que violenta-lhe sexualmente. Há o pai que diz que sonhou com o filho e diz que o filho é feiticeiro. Eu atendo todos os dias esses casos. E quando eu faço uma ligação do abrigo que o governo, a sociedade, o Estado deve criar condições de habitabilidade para as famílias, também faço uma ligação de que, independentemente do que o Estado deve criar condições para as famílias, também há famílias que abandonam os seus filhos. E nós temos dados. Eu tenho aqui um desdobrado sobre a responsabilidade paternal. Há dias apareceu uma criança no INAC com 17 anos que terminou o ensino médio. Eu queria ir para a faculdade, doutora. Qual é o teu problema? Quero o nome do meu pai. Sabe o que o pai disse? Só te dou o nome se a tua mãe voltar a envolver relacionar-se comigo. Está vendo até que ponto está o egoísmo dos adultos? São em casos, eu convido como até estudante, talvez, e ele vai ter temas suficientes para poder dissertar uma monografia. Relativamente para dizer ao senhor José Patrocínio que, infelizmente, casos desta natureza de demolição não aparecem no INAC. Nós temos tido, sim, denúncias e temos todos os dias divulgado os números do INAC. Inclusive, vamos sempre à Rádio Queiroz, Rádio Luanda. Todos os dias nós temos programas, antes de vir para aqui também sair da Rádio Queiroz, no sentido de voltar, sensibilizar as famílias, educar, sempre que tiverem algum problema, comuniquem, porque nós fizemos a ponte com os variados departamentos ministeriais. Quando as famílias têm um problema, onde vão? Na polícia. Às vezes esquecem-se que o INAC existe. Esquecem que a família de promoção da mulher existe. Mas nós vamos tomar boa nota, sempre que existirem casos, porque nós somos os defensores da criança. Isto é verdade. Se bem que estamos a lutar para que sejamos vistos e ouvidos. Relativamente à questão que o senhor, o nosso advogado Arão, faz menção relativamente aos direitos humanos
e como advogado que é, sabe que nós temos assistido, sim senhor, a vários alojamentos. Mas repare que eu fiquei cabisbaixo quando vi este vídeo. Nunca tinha visto este vídeo. É triste, como famílias, como humanos que somos, acontecerem casos desta natureza. Mas também há pessoas egoístas, é bem verdade, que às vezes falam em nome de determinados dirigentes. O pessoal da administração, nós temos visto que não é o melhor desalojar as famílias, porque estamos a perigrar o seu próprio desenvolvimento. O Estado, sim, deve criar políticas no sentido de velar pela situação da família. Este é o papel do Estado. Por isso é que existem vários departamentos, cada um com a sua responsabilidade. Relativamente a questões da administração que focou aqui, eu já trabalhei no município, sei como é que é. E aquela peça que passou aqui ilustrou-nos muito bem. E às vezes acontece na prática isso. Já que o administrador é o porta-voz das preocupações da população, mas cala a boca do administrador e ele nunca vai defender a situação da população. Eu já passei por isso e conheço perfeitamente. Mas nós temos que, incansavelmente, denunciar sempre práticas desta natureza. Porque às vezes são os nossos dirigentes que estão à frente, na qualidade de defensores, que são os primeiros a prevaricar. Eu sou o administrador, eu sou o SOBA. Eu nunca recebi um SOBA que veio ao INAC a dizer que a criança tem que ir inscrita numa situação, como o SOBA acabou de ventilar agora. Nós, quando a criança, disse bem, posso ilustrar, crianças que são violentadas das mais variadas formas, nós vamos. Ou crianças que vieram do Pão da Sul para trabalhar, a nível de fazer trabalho infantil, acho que os senhores acompanharam pela televisão. O INAC apercebeu-se, nós fomos. E não foram trabalhadores de base do INAC, foi a diretora do INAC, fui eu, e foram outras pessoas com voz na própria instituição e dizer as crianças devem voltar para as suas famílias. E voltaram. E quando há pessoas, não me interessa aqui dizer quem são, que compactuam com isso, utilizando as crianças como mão de obra barata. Então, somando estes casos, o SOBA, que é o representante da autoridade tradicional num determinado local, conhece as estruturas do governo, INAC está ali, o INAC recebe, e para além de dizer, independentemente de existir o INAC como estrutura central, existe o INAC provincial, existem os representantes do INAC a nível dos municípios e distritos, nós temos as redes de proteção e promoção dos direitos da criança, onde existem todas as estruturas do governo no município ou no distrito e as autoridades tradicionais, que em primeira instância recebem as preocupações e vêm até nós. Repito, não é fácil. Nós estamos sempre a bater na mesma tecla até que um dia realmente deem a prioridade absoluta que a criança realmente merece. Reconhecemos que a pobreza, nós temos falado sempre que nós temos famílias a viverem abaixo da linha da pobreza. É verdade, é verdade. Isto é verdade. Relativamente à questão de um dos SOBAs também, que faz a menção de que o governo cria leis, falou até das leis do INAC, o INAC tem. Existem várias leis, é verdade, leis muito bem feitas, leis muito bonitas. O que nos resta, eu fiz muito bem a abordagem, a aplicabilidade das leis. Se eu não aplico bem as leis na defesa dos direitos, quer do homem e da mulher, eu não estou a fazer nada. Então temos que ser nós a defender. Nós estamos a falar aqui. Eu, quando estou na rádio e em direto, dificilmente vejo homens
ou mulheres a levantarem questões que se prendem com a sua própria situação. Um dos aspectos que levantam é que eu nasci, tenho o meu filho, mas o pai não dá alimentos à criança. Por que não diz que este bem que a prestação alimentar é um pacote muito grande? Mas por que não dizem que eu estou ao relento? Quando também há, não quero ferir sensibilidade de ninguém, e nós temos que ser muito realistas em alguns casos, famílias que eu também já fiz o trabalho quando trabalhei na Manhanga, que tinham uma casa aqui, deixavam alguém e iam para outro sítio à espera que voltassem a ter uma outra casa. Vivendo como pedintes. Com o egoísmo de ter 2, 3 ou mais casas. Também é bem verdade. E nós temos que ser realistas nesse sentido. O grande problema é que nós somos egoístas. Eu tenho uma casa, vivo lá com os meus filhos. Por que eu vou correr ocupar outra casa? Quando há uma outra família que também está a necessitar de casa. Trabalha de todos nós, caros colegas. Eu também estou nesta luta. Porque também tenho famílias que precisam de casas. Tenho filhos. Amanhã vão ser pais. Serei avó, netos, que precisam de um abrigo. Por isso, eu creio que pude responder a alguns aspectos que levantaram, das famílias que dormem ao relento, o que é que o INAC já fez. Repito, nós somos os defensores dos direitos da criança. E nós vamos à luta, mas também temos os nossos números para qualquer tipo de denúncia, e nós vamos à luta, e nós vamos lá ter com as famílias. Porque nós não fizemos só atendimentos nos gabinetes, nós fazemos visitas domiciliárias, se chegarem aos nossos ouvidos. E eu até convidaria a própria instituição que para a próxima, quando voltar a convidar, manda-nos também um vídeo, para ter uma percepção do que é que nós estamos a falar, do que é que as nossas famílias estão a viver, para podermos falar com propriedade. Muito obrigada.